Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês como que funciona dentro de uma faculdade francesa e como que eu adaptei essas coisas, entre outras. Tá bom? Então vem comigo! Oi, gente! Então, quando eu entrei pra faculdade, eu achava que ia ser mais parecida com a do Brasil, que é basicamente algumas turmas de... Eu achei que ia ser como a do Brasil, mas não era. E eu me deparei com algumas coisas porque na França é tudo muito abreviado, eles falam tipo TD, TP, CM. Então eu olhei aquelas coisas que estavam no meu horário e eu falei assim, quê? Não sabia nada. Então eu vou falar pra vocês o que são essas coisas, como funcionam as provas e um pouco de como foi, assim, pra mim, porque eu fiquei em 2 cursos diferentes, né? O primeiro curso que eu fiquei, que eu escolhi e tal, foi Sciences de la Vie. E é um curso de ciências da vida, então entra muito exatas. Eu mudei de curso, agora eu faço psicologia. Mas então você entrava tipo umas 8 horas da manhã e você saía todo dia umas 5, 6, dependendo. E você tinha uma pausa aí de uns 45 minutos de almoço. Aí eu almoçava na faculdade mesmo e continuava o dia inteiro lá. Beleza, existem os TDs. Os TDs são grupos pequenos. Ignora. Os TDs são grupos pequenos de tipo 20 alunos, 15 mais ou menos. Tem um professor ali fazendo exercício com você, ou se não tirando dúvidas do que você não entendeu. Exatas, tem apostila, tipo, nesse primeiro curso eu tinha apostila, então eles mandavam exercício para outra semana, ou fazia você ir no quadro falar as coisas e fazer as coisas na frente de todo mundo. E, bom, eu tinha um TD que era de matemática e, tipo, basicamente, a minha maior dificuldade foi que tudo que a gente vê no Brasil é completamente diferente do que eles veem aqui nas escolas. Então, eles são muito mais avançados em tudo. Então, tinha coisa que eu nunca vi na vida e pra eles era tão fácil quanto, sei lá, 2 mais 2. Então, eu tive que começar do zero, coisas que eles já viram há muitos anos atrás. Então, foi traumatizante. Os TDs, eles são obrigatórios e quando você falta, você tem que justificar, mas não é só falar, estava doente. Não, você tem que, tipo, justificar sério, sabe? Porque se você não justificar, você vira defiant e você pode simplesmente não passar de ano por causa disso. E você, às vezes, tem, tipo, sei lá, 3 faltas que você pode cometer. Se você faltar a quarta e não justificar, isso vai te dar problemas. E os TDs, eles são obrigatórios, como eu falei. Bom, tudo é obrigatório, mas o TD é estritamente obrigatório. Você tem que justificar. Aí existe o CM, que são os anfiteatros, que dependendo de onde você estuda, são tipo 400, 300 pessoas num anfiteatro e um professor que vai te dar aula de tal matéria. Os CMs não são obrigatórios. Também não gosto de falar assim, porque pode ser que numa faculdade seja, mas na minha não é, e das pessoas que eu conheço também não são. E aí você pode ir ou não ir, mas o ideal é você ir. Mas se você não for, não tem problema nenhum. E basicamente, alguns professores têm slide e eles vão disponibilizar isso depois, o que é ótimo. E outros professores simplesmente vão ficar falando o tempo todo sem slide nenhum. E você vai ter que se virar para fazer as suas anotações, seja no computador, seja na mão mesmo, sabe? E também tem o TP é trabalho prático. Pelo que eu percebi, o TP tem muito mais com matérias de exatas, matérias que, tipo, exigem laboratório. Porque, pra quem é de humanas, assim, eu não tenho TP em psicologia, minha prima não tem TP em Direito e Ciências Políticas, então eu tinha TP no Sciences de la Vie, e você basicamente vai para um laboratório fazer tudo na prática. Tudo que você estuda no teórico, você vai estudar na prática. Pra quem gosta é genial, mas eu não gostava não, porque eu nunca tinha tido laboratório no Brasil e eu não sabia mexer em nada, nem jaleco eu tinha.
E normalmente você tá em dupla ali, fazendo as coisas na prática, e tem uma professora ou dois professores ali para orientar. Mas você vai fazer tudo na prática, ou seja, você vai calcular as coisas na prática, fazer medição de soluções na prática, e eu não sabia fazer nada. Foi um caos. Esse primeiro semestre meu foi um caos, porque além da faculdade ter sido horrível pra mim, porque não era o que eu gosto de fazer, eu nunca tinha morado sozinha, então foi muito difícil. As pessoas acham que não, mas foi muito difícil, principalmente porque eu sou muito ligada à minha família e eu, chorava o dia inteiro, todo dia, por, sei lá, muito tempo, porque eu não conseguia me habituar, principalmente porque as pessoas da França, por mais que tenham pessoas maravilhosas, não é um país tão fácil de fazer amigos assim, eles não são tão abertos. Então, não que isso seja uma coisa ruim ou não, depende da pessoa. É só um jeito diferente de ser e somos pessoas diferentes com culturas diferentes, certo? Então, foi difícil pra mim e teve toda essa questão aí também. Aí, se você quer mudar de curso, você pode se reorientar e eu fiz isso pro segundo semestre. Então eu mudei de curso para psicologia e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E psicologia tem muito mais CM, que são os anfiteatros que eu falei. E eu prefiro muito mais os anfiteatros. Então eu adorei isso. E também os TDs são muito legais. Eu tinha horror aos TDs do meu outro curso. Mas nesse curso eu realmente gosto dos meus TDs, porque a gente pega, sei lá, um produto pra saber qual é a reação psicológica nas pessoas. Aí a gente estuda esse caso e a gente separa tudo, as hipóteses, de várias situações, de que algumas delas são mesmo reais, então é muito legal. Depois a gente analisa os gráficos também, que entra a parte mais de estatística. Então, muito top. Eu gosto muito. Eu tenho 2 TDs em psicologia e o resto é tudo CM. Então, eu tenho 2 dias muito carregados, TD de manhã, e aí de tarde eu entrava 1 e ficava até 7 da noite em CM, um atrás do outro. Que era puxado, mas eram matérias que eu gostava, então, no final das contas, não me incomodava em nada, muito pelo contrário. As provas aqui são chamadas de partielle e basicamente é uma prova normal, a maioria delas são de marcar e tem por volta de 30 a 40 questões e normalmente tem mais de um professor por uma matéria, então às vezes eles botam o nome de professor e a matéria que ele deu na prova para você não se perder. As provas que são discursivas, elas são bem mais difíceis, não só por causa do francês, mas por causa dela ser mesmo mais difícil. A prova é mais difícil, normalmente, quando é prova de escrever, as pessoas vão bem pior. E não passei na prova, o que eu faço? Aí tem a recuperação, que é no final do semestre. O semestre aqui começa em setembro e vai até junho, julho. Aí você refaz as suas provas que você precisa. Aqui é diferente, não é de 10 e média 5 ou 7. Aqui é 20, média 10. Aí se você não conseguiu o seu 10 ali, deu ruim. E bom, isso. Se vocês tiverem mais curiosidade, as pessoas no Instagram pediram pra eu falar muito mais sobre essa questão pessoal, de como foi minha adaptação e tal. Mas eu tô pensando em algum outro vídeo pra fazer. E aconteceu, de invadirem minha casa também na França, o que foi muito perturbador e traumatizante. E eu ainda não sei se eu quero fazer vídeo sobre isso, mas pode ser que eu faça. Mas vamos ver. Tá bom. É isso, galera. E não esquece de curtir ou comentar e interagir comigo, porque eu gosto muito disso. E esse canal eu resolvi começar do zero porque, sei lá, achei que era muito mais legal começar do zero. Então, é isso. Um beijo.